Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia. Boa noite, pessoal! Eu sou a Yumi. Eu sou a Mayara. E eu sou a Carmelita. E eu sou o Alcebiades. E o nosso trabalho é sobre Sistema nervoso. Fiquem agora com o nosso vídeo. Roda a vinheta! Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema nervoso. Sua função é processar e armazenar informações do meio externo para dentro da gente. Também é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia e pelo nosso comportamento. A célula que forma o sistema nervoso são os neurônios. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes: sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Esta imagem aqui nos permite mostrar melhor como funciona o sistema nervoso. Nós temos aqui o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que está aqui. E eu gostaria de mostrar melhor para vocês como é formado esse encéfalo. Aqui podemos visualizar melhor como é formado o nosso encéfalo. Ele é protegido pelos nossos ossos do crânio, por uma membrana envolvendo esse encéfalo chamada de meninge. Aqui fica o nosso cérebro, a parte mais externa, chamada de córtex cerebral. Aqui é a parte mais interna, onde é armazenada a nossa memória. E aqui é o corpo caloso, onde ele é feito a conexão entre o nosso hemisfério esquerdo do cérebro com o hemisfério direito. Aqui temos duas estruturas que são envolvidas com o processo endócrino, com produção e liberação de hormônio, o hipotálamo e a hipófise. Aqui nós temos o cerebelo e aqui nós temos o tronco encefálico, onde encontramos a ponte que faz a conexão da medula e do bulbo com o resto do encéfalo. Aqui embaixo temos o bulbo e logo abaixo do bulbo encontramos a medula espinhal. E aqui nós temos o sistema nervoso periférico. Ele é formado por nervos e gânglios nervosos, que são essa estrutura aqui. Reparem também que nossos nervos, eles se ramificam pelo nosso corpo todo. E para entendermos o que é um sistema nervoso central ou um sistema nervoso periférico, precisamos entender o que é nervo. E nervo nada mais é do que vários axônios de vários neurônios envolvidos. Nós temos dois tipos de nervo: nervos sensitivos e nervos motores. Existem dois tipos de nervos: nervos sensitivos e nervos motores. São formados por axônios de neurônios classificados de neurônios sensoriais. A função deles é captar as informações através dos nossos órgãos dos sentidos e levá-los essas informações para serem processadas no nosso sistema nervoso central. A resposta do sistema nervoso central para a periferia do nosso corpo é dada pelos nervos motores. Os nervos motores são formados por outros tipos de axônios de neurônios, que são os neurônios motores. Veja como é fácil de entender. Da periferia para o centro são nervos sensitivos, e do centro para a periferia são nervos motores. Os nervos sensitivos também podem ser chamados de nervos aferentes e os nervos motores de nervos eferentes. Tio, mas o que são nervos aferentes e eferentes? Nervo aferente são neuros sensoriais que são responsáveis por sentir o ambiente tal como dor, calor, frio e qualquer alteração no ambiente o informa ao sistema nervoso central. Agora, o nervo eferente, depois que o sistema nervoso central recebe as informações neurosensoriais, o cérebro decide o que fazer a seguir. Ele transmite sensações para o restante do corpo via nervos diferentes. Esses, por sua vez, entram em ações e são responsáveis pelo movimento de contração e relaxamento dos músculos. Vamos falar um pouco como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem como função principal receber as informações que são captadas pelos nossos órgãos sensoriais, como olhos, olfato, nosso paladar, a nossa audição e o nosso tato.
O cérebro processa essas informações e gera resposta para as mesmas. Caso as informações sejam úteis, elas podem ser armazenadas na forma de memória. A parte mais importante do nosso cérebro é o córtex cerebral, onde a maior parte das informações são processadas. O nosso cérebro ele é formado por dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Esses dois hemisférios são conectados por uma estrutura chamada corpo caloso. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo controla nosso lado direito do corpo. O hemisfério direito, além de controlar o nosso lado esquerdo do corpo, ele é responsável pela nossa criatividade, produção de ideias pelo nosso lado sonhador. O hemisfério esquerdo controla o lado direito e também é responsável pela matemática, pela razão, pelo bom senso. Abaixo do cérebro temos uma estrutura chamada de hipotálamo. Ele tem uma função endócrina muito importante porque nele é produzido vários hormônios que vão regular a temperatura de outros hormônios no nosso corpo. O hipotálamo está ligado ao controle da nossa temperatura corporal. E está ligado às emoções, aos desejos sexuais, às sensações de sede e à nossa fome. Cerebelo. O cerebelo ele está envolvido no processo de equilíbrio do nosso corpo. O cerebelo ele capta as informações de todo o nosso corpo, não apenas do ouvido interno, que tem uma estrutura chamada de labirinto, que existe um líquido que balança enquanto o nosso corpo se movimenta. A partir do movimento desse líquido, o cerebelo consegue calcular a nossa posição. Atrás do nosso crânio, nós temos o tronco encefálico. Ele também faz parte do nosso encéfalo. O tronco encefálico faz o controle das nossas funções vitais e é uma região de extrema importância. O tronco encefálico nós encontramos o bulbo. O bulbo é responsável pelos nossos batimentos cardíacos, respiração, movimento do digestório, nossa pressão sanguínea. Todo o nosso controle vital que não precisa da nossa consciência para ser estabelecida é realizada nessa estrutura. Saindo do encéfalo, nós temos um prolongamento na nossa coluna, chamada de medula espinhal. A função da medula espinhal é receber as informações do sistema nervoso periférico e levar para o encéfalo, e ao mesmo tempo trazer as informações do encéfalo e distribuir para o nosso sistema nervoso periférico. E ainda nós temos a membrana envolvendo o nosso sistema nervoso central, chamada de meninge. A meninge é um conjunto de 3 membranas. A membrana mais externa é chamada de dura mater. E a medula mais interna, que fica entre o meio dos órgãos encéfalo e a medula nervosa, é chamada de pia mater. E no meio dessas duas membranas, nós temos uma outra membrana mais esponjosa, chamada de aracnoide. Nessas membranas, ainda temos um líquido para proteger ainda mais o nosso sistema nervoso central. Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Ô tia, por que a meningite é tão perigosa? Porque a bactéria da meningite, ela causa uma inflamação justo na meninge. E a meninge é uma membrana que protege o nosso sistema nervoso central. Por isso que muitas das vezes ela deixa sequela. A pessoa acaba ficando surda, pode ficar cega, porque essa membrana está sendo atacada por essa bactéria. Além do nosso sistema nervoso central, temos o nosso sistema nervoso periférico, que são os nervos que se irradiam do sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Como eu já tinha dito, o sistema nervoso periférico são nervos que irradiam o sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Além desses nervos, temos estruturas que na verdade nada mais são que um conjunto de células e neurônios chamados de glândulos, que estão espalhados pelo nosso corpo, principalmente nas regiões próximas da coluna vertebral. Então, o sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos, pelos gânglios, e são divididos em duas partes, periférico somático e periférico autônomo. O nosso sistema nervoso periférico ele é formado por neurônios sensoriais, motores, então ele está diretamente envolvido na captação de informação através dos nossos órgãos e do sentido de informação sensoriais,
que a gente vai captando por todo o nosso corpo. Ele também está envolvido nos processos de controle voluntário, como por exemplo, o funcionamento da nossa musculatura esquelética. Então, quando eu falo levanta braço e abaixa braço, eu estou controlando, isso é controle voluntário. Então o sistema nervoso periférico está envolvido nesse processo pedagógico, o sistema nervoso periférico somático. Já no sistema nervoso autônomo, ele não tem a participação voluntária, ou seja, ele funciona sozinho. Não vai mandar ele fazer alguma coisa ou mandar parar de fazer alguma coisa. Formado apenas por neurônios motores, o sistema nervoso periférico autônomo, ele controla o funcionamento das nossas glândulas endócrinas, a contração da musculatura lisa e da nossa musculatura cardíaca. Você não vai ficar falando assim pro seu coração, coração relaxa, coração contrai. Ele está aqui funcionando enquanto eu estou falando com vocês. Então, quem está envolvido nesse processo pedagógico é o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido ainda em mais dois grupos. Nós temos o autônomo simpático e o autônomo parasimpático. Ele funciona assim. A primeira coisa que temos que entender é que o sistema nervoso periférico autônomo, simpático e parasimpático, eles são antagógicos. Ou seja, um vai estimulando e o outro vai desestimulando uma ação. Além disso, o neurotransmissor mais importante nesses dois sistemas nervosos periféricos, no simpático neurotransmissor, é utilizado a noradrenalina. Já no parasimpático, o neurotransmissor que será usado é o acetolina. Geralmente, o que envolve a ação é controlada pelo simpático e o que envolve o relaxamento ou desestimulação dessa ação é o parasimpático. Então, quando o corpo precisar que teu coração bata mais rápido, ele vai usar o sistema nervoso periférico autônomo simpático e será usada a noradrenalina. Isso fará o coração bater mais rapidamente. Só que se de repente o seu coração precisar relaxar, quem vai entrar nessa ação é o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, descarregando o neurotransmissor. Aí vai ser usado acetilcolina, usado no coração, que vai fazer ele bater mais fraquinho. Guarda assim, ó, uma pessoa simpática, ela é mais ativa. Então é o sistema nervoso periférico autônomo simpático, é ação. Já o parasimpático é relaxamento. Ainda falando sobre o sistema nervoso periférico, eu vou falar a respeito do atoflexo ou artroflexo. O que seria isso? É quando você recebe um estímulo e ele não é enviado para o cérebro. Ou seja, esse estímulo bate na medula nervosa. O autorreflexo geralmente é utilizado para nos tirar de situações que envolvam risco para o nosso organismo. Ou seja, tua resposta ela tem que ser tão imediata que você não pode se dar o luxo de ir até o cérebro para ele processar essa informação daquilo que você tem que fazer. A própria medula nervosa já envia uma resposta do que devemos fazer. Exemplo, aquele exame patelar. Quando você leva uma martelada no joelho, essa informação será levada para a medula nervosa através de um neurônio sensorial. E quando essa mensagem chega na medula, um interneurônio vai fazer essa transmissão de mensagem para você fazer um movimento com a perna. É onde você levanta a perna. E agora com vocês, o novo hit do sistema nervoso. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso, que pode ser dividido em central, periférico e também autônomo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso, que pode ser dividido em central, periférico e também autônomo. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal, juntos formam neuroeixo. Nosso cérebro é mesmo sensacional. Depois vem sistema periférico,
conhecido como SNP, que tem nervos e gânglios nervosos, passam mensagem com grande rapidez. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal, juntos formam neuroeixo. Nosso cérebro é mesmo sensacional. Em seguida temos sistema autônomo, formado por um conjunto de nervos independentes da nossa vontade. Controla as atividades que são involuntárias do nosso organismo. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal, juntos formam neuroeixo. Nosso cérebro é mesmo sensacional. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal, juntos formam neuroeixo. Nosso cérebro é mesmo sensacional. Também é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia. Também é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia. 2, 3 e vamos lá. Pode gravar. Também é responsável pelo nosso funcionamento da... Também é responsável pelo periférico. Nós precisamos entender sobre o que é nervo. E nervo nada mais é do que... do que é nervo? Corta! Tipos de axônios de Corta! Gravando. Nervos sensitivos. Nervos sensitivos nada... Corta! Pelo funcionamento da nossa fisiologia e também pelo nosso comportamento. É a célula... puta, tava tão bem. Gravando. Nervos aferentes. Neuros... Corta. Deixa eu ficar aqui. Fica aí. O tronco encefálico, ele faz o controle das nossas funções vitais. E é uma região de extrema importância no... Tá certo? Desculpa. Camille. Tá gravando já? Não. Tá gravando, eu vou botar aqui. Nacional. Depois vem sistema periférico, conhecido como SNP, Que pode ser dividido em centro periférico e também autônomo. sistema Entrar nessa ação será o sistema nervoso. Como é o periférico? Gravando. Envolvido na captação de informação através dos nossos órgãos e do sistema. Do sistema? E por... não, você vai fazer a pergunta. Os nervos motores são chamados por outros tipos de axônios de nêurios. De quê? Fácil de entender. Os nervos motores dá-se da periferia